Boa noite, Igreja do Avivamento. A Silvia e eu, a Comunhão Cristã Shalom, somos muito gratos ao Pastor Pio, a Rose, a toda a família, a Comunhão Cristã Aba. Conheço o Pio. Há 27 anos atrás tive a oportunidade de almoçar com ele e conhecê-lo. E desde então, mais perto, mais longe, estamos caminhando e aprendendo, sendo inspirado por ele. Temos sido muito abençoados nesses anos que temos caminhado junto com eles. Esse ano, como várias vezes já dito, estamos no ano do ilimitado. E o versículo-chave é lá do Salmo 60, versículo 12. Em Deus faremos proezas. Por quê? Porque o Senhor tem destruído os nossos inimigos. Eu gosto dessa expressão em Deus, porque no grego você tem o termo enteos, e do enteos vem a palavra entusiasmado. Eu quero dar a minha versão do Salmo 60, versículo 12 para você. Entusiasmados faremos proezas. Está entusiasmado para esse ano ou não? Amém? Entusiasmados faremos proezas, por quê? Porque o Senhor nos tem dado a vitória em Cristo Jesus e nos tem feito mais que vencedores. Glória a Deus por isso. Em Cristo Jesus, nós estamos em Deus. E estamos em Deus e teremos experiências profundas nesse ano com o Espírito Santo de Deus. Se você tão somente se der o tempo de ouvir, você verá como Deus vai lhe conduzir passo a passo para que você experimente o ilimitado da parte de Deus. Eu quero te convidar a você fechar os seus olhos naturais e abrir os seus olhos espirituais. E que você se veja no ilimitado, que você se veja além. Há um tempo atrás, eu tomei 3 dias para estar com Deus ali na praia, estava sozinho, ouvindo a Deus. Eu estava sentado na beira-mar, pouca gente, praticamente ninguém, e fui levado a olhar o horizonte. E na praia você vê todo o horizonte. Você vê toda a amplitude. Uns dias depois, um irmão, ele veio e falou comigo, Deus vai te dar a visão como a visão da praia, aberta, completa. Essa visão é sua, sobre a sua vida, sobre a sua história, sobre o caminhar com Deus na sua vida. Uma visão ampla, clara, daquilo que Deus tem separado e preparado para você. Então, separe tempo para ouvir a Deus. E sobre isso eu queria falar um pouquinho com você, sobre a questão de ouvir a palavra de Deus. O Senhor Jesus estava sendo confrontado pelas trevas, ali na conhecida tentação de Jesus. E o diabo chegou confrontando ele na sua identidade. Se você é quem você diz que você é, então faça. E Jesus diz, está escrito, nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. A palavra que procede da boca de Deus, ela é vida. E a palavra de Deus que você recebe e ouve, ela se torna na sua boca vida. Interessante que quando estava meditando sobre esse texto, o Espírito Santo como que me disse assim, o que Jesus respondeu para o inimigo, ele disse, não é o que eu faço que me define, quem me define é a voz do meu Pai. Quem define a sua vida não são as suas ações, o que você tem no currículo que você conquistou, o que você tem separado da parte de Deus, quem você é, depende do que o seu Pai fala sobre você, que você ouve dele, e que você ouve dele, você experimenta vida, você fica entusiasmado, porque você está em Deus, e Deus está em você. Esses dias, pensando um pouquinho sobre a palavra alegria, aprendi que a palavra alegria, ela tem 3 ações. No grego, o estudioso estava dizendo que ela tem 3 ações. Primeira questão da alegria é o sorriso. A segunda conotação que tem dentro da palavra alegria é um pulo. E a terceira conotação, quando tem alegria, é a dancinha. Você dá uma meia volta. Quando vem uma notícia sobre a sua vida, a alegria do Senhor é a sua força. Vem uma notícia, você, uhul!
Deus é comigo, eu posso ser alegre, entusiasmado, porque Ele está em mim e eu estou nele. Jesus, Ele marca a sua vida pelo nosso falar, e nós vivemos pelo que ouvimos da boca de Deus. As Escrituras, se nós pegássemos a Bíblia, e no meu entender, resumir ela numa palavra, você vai, para mim eu coloco relacionamento. Toda a Bíblia conta de como Deus vem ao encontro de pessoas para se relacionar com elas. E o que nós temos escrito são escritos do que as pessoas ouviram e passaram com Deus. Viram, ouviram e tiveram experiências com Deus. A vida cristã, ela é resultado das suas conversas com o seu Pai Celeste. A qualidade de vida que você tem em Cristo Jesus tem a ver com os seus ouvidos, com a habilidade que você tem de ouvir o que Deus fala contigo. Quanto melhor é a sua audição, por isso que a Bíblia diz, seja ligeiro para ouvir e tardio para falar. A qualidade e a sua capacidade de ouvir, ela é muito chave na sua caminhada de vida. E você tem uma promessa da parte de Deus em Cristo Jesus. Você conhece aquele texto? As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Elas seguem a minha voz. Eu já vi muito esse texto, muitas situações, o inimigo usar elas contra o povo de Deus. Ah, é? Você é filho de Deus? Então me diga como você está ouvindo. O que você está ouvindo? E nós ficamos inseguros. E hoje eu declaro que isso está quebrado na sua vida. Você é ovelha ou não é ovelha? Então você ouve, você tem habilidade. Você veio para Jesus por quê? Porque você ouviu a voz dele. Você veio para essa noite aqui porque você ouviu a voz dele. Você tem caminhado, tem experimentado o batismo no Espírito Santo porque você ouve a voz dele. E aí você o conhece e ele conhece a sua vida. Caminhe debaixo dessa vida. Você é filho, você é ovelha do Senhor Jesus e ouve a sua voz e ele conhece você e você o segue. E eu queria te dar 4 sugestões vindos lá de Abacuque, para lhe ajudar a aprimorar um pouquinho a sua audição. Eu acho interessante quando você está num lugar com conversa de pessoas, as pessoas estão conversando, na verdade elas não estão conversando, elas estão falando umas às outras. Eu fico impressionado como fala cruzado, fala duas, 3 pessoas ao mesmo tempo e a conversa acontece, as pessoas riem. Eu fico pensando, quem está ouvindo a conversa? Esses dias sentado numa mesa conversando, ouvindo a conversa de 3 pessoas, falando ao mesmo tempo, as 3 pessoas, de repente um se vira para mim, e você não fala nada? Diz, estou ouvindo a conversa de vocês. Aí ele se virou para mim e começou a conversar comigo, aí eu pude conversar com ele, quando tive a atenção dele. 4 características, 4 princípios que podem lhe ajudar. Se você já os conhece, aplica, você pode me ajudar então, mais tarde, a conversar comigo, me aprimorar neles. Vamos ler Abacuque, no capítulo 2, os versículos 1 e 2. Papi, ali, difícil ler, vamos ali. Sobre a minha torre de vigia me colocarei, e sobre a fortaleza me apresentarei, e vigiarei para ver o que me dirá, e o que eu responderei no tocante à minha queixa. E no versículo 2. Então o Senhor me respondeu e disse, escreve a visão, e torne-se bem legível sobre as tábuas, para que a possa ler quem passa correndo. 4 características aqui, 4 marcas na vida de Abacuque. Ele tinha uma questão e ele queria ouvir a Deus, e o livro de Abacuque lhe dá algumas perguntas, de buscas que Abacuque teve para ouvir a Deus. Ele fala 4 coisas aqui. Primeiro ele diz assim, eu vou me colocar na minha torre de vigia. Eu vou ir na fortaleza para que eu possa ouvir. Primeira atitude, aquietar-se. A quietude.
A segunda característica, no aquietar-se, aqui você entra numa postura de ouvir. Você pode ser intencional para ouvir a voz de Deus. A quietude é algo intencional. Hoje em dia se fala na mindfulness, é mais bonitinho, né? A mindfulness, você se exercitar para se aquietar, ter um certo controle sobre você mesmo. Quando você se aquieta, você está disponível para o falar de Deus. A segunda característica, ele diz, vigiarei para ver. Interessante isso. Antes de ouvir, veja. Antes de ouvir Deus falar, Ele fala que Ele quer ver. Ele quer vigiar. Vigiar é ficar olhando, esperando de onde que virá a resposta. Os seus olhos espirituais irão se abrir ainda mais nesse ano. Assim como sua quietude, o Espírito Santo vai lhe levar, porque Ele precisa levar você para o ilimitado, Ele quer levar você para o ilimitado, você quer, mas nós cooperamos com Ele quando nós decidimos nos aquietar. Quando nós decidimos nos posicionar para ver. Terceira característica são os pensamentos espontâneos. Ele quer ouvir o que Deus responde. Nosso Pai Celeste, Ele sempre está falando conosco. A questão é nossa, que nós não paramos para ouvir, não nos aquietamos e não olhamos para Ele e não prestamos atenção aos pensamentos que Ele nos dá. E a quarta característica que Ele coloca, quando Deus fala com Ele, Ele começa a escrever o que Deus lhe deu. Então vamos lá um pouquinho mais a fundo nas quatro características. Aquietar-se. Então nesses dias acelerados, parece que existe um senso comum entre as pessoas, que quanto mais ligeiro você é, quanto mais agitado você é, mais você vai conquistar. E isso é uma falácia. Porque você corre e não está ouvindo a voz do seu Pai que quer lhe dar orientação e lhe levar a ter experiências profundas com Ele. Moisés, ele estava sozinho no deserto, provavelmente pensando sobre Israel. E aí, o Senhor começou a falar com ele. Davi, ele ordenou a sua alma, ele falou com a sua alma: alma, aquieta-te. Por que você está abatida dentro de mim? Por que você se perturba, alma? E quantas vezes já usei esse versículo? Por que está tão ansioso? Por que está tão preocupado? Aquieta-te, alma. Falar consigo mesmo, se aquietar. Daniel, ele tinha o costume, o seu hábito, a sua rotina de separar 3 horários no seu dia para se aquietar diante de Deus. E olha que ele era um homem ocupado. Jesus, depois de um dia de muito trabalho, o que ele faz? Ele sobe ao monte para se aquietar, para ouvir. Pedro, quando estava esperando o almoço, ele decidiu subir ao terraço da casa. Ele estava à beira-mar, diante do belo mar Mediterrâneo, aquele mar azul bonito. E ele foi lá para orar, para conversar com Deus. E aí ele ouviu a Deus. Então seja intencional no entrar no seu descanso. E você tem uma promessa da parte de Deus, em Hebreus. Nós, porém, o que cremos, entramos no descanso. Você crê em Cristo Jesus? Então você tem essa liberdade de entrar no descanso dele. Sair das ansiedades, sair dos medos, sair das inquietudes que a alma muitas vezes quer nos afligir. Abacuque diz: eu vou me colocar. Eu vou entrar na minha torre, eu vou subir a minha torre de vigia. Jesus, ele disse assim: quando você for orar e conversar com Deus, para onde que você vai? Entra no seu quarto, fecha a porta, se aquiete. E o seu Pai que te vê ali naquela quietude, vai ministrar a sua vida. E como? 3 coisas simples, 3 atitudes simples que quero lhe incentivar. A você que está muito inquieto. Um dia, conversando com a minha tia e ministrando o texto da palavra de Deus que diz lá: não andeis ansiosos, ela explodiu assim: isso não é possível, eu não consigo isso. Disse: mas tia, é a palavra de Deus que está dizendo, não ande ansioso. Não, mas não é possível. A inquietude da alma dela. 3 coisas simples para se fazer.
Primeira coisa é o entregar. Entregue. Vá diante de Deus e comece a dizer: Deus, eu entrego essa preocupação com o filho, eu entrego essa decisão na minha empresa, eu entrego esses desafios que estão diante de mim, com a minha alma inquieta, e faça isso com gratidão. Entregue dizendo assim: Senhor, obrigado que o Senhor está comigo e que o Senhor está cuidando dessa situação. O Senhor mesmo está me orientando. Uma segunda coisa, respire fundo. A respiração, ela fala muito do Espírito Santo, tanto que no grego a palavra pneuma lembra a respiração, no hebraico ruach lembra a respiração. E os estudiosos de nomes, eles dizem que inclusive o nome de Deus, ele surgiu a partir da respiração. Quando você fala o nome, e aí eu vou para o nome de Jesus e eu brinco com o nome dele, brinco. Quando você faz isso, você percebe a quietude e a respiração. Parece que nós perdemos a habilidade de respirar, especialmente com o nosso diafragma. Precisamos aprender a respirar mais fundo. Quando uma pessoa está muito nervosa, o que a gente diz? Respira, respira, respira. A respiração profunda e devagar vai lhe ajudar a se aquietar. Ou coloque um louvor, uma terceira sugestão. Chegue em casa, coloque uma meia luz, um louvor que você gosta, deite no seu sofá e comece a entregar as coisas a Deus. Prepare um ambiente para que você possa ouvir o seu Pai falar com você. Quando você prepara esse ambiente, certamente a visitação do Espírito Santo, ela vai, porque Ele tem prazer em falar com você. A segunda característica que Abacuque ensina é o vigiar. Nosso Pai Celeste, Ele fala por meio de imagens. O ver antes de ouvir. Um dia eu estava voltando com o pastor Pio, eu estava com a Silvia, e o pastor Pio estava com a Rose, nós estávamos voltando de Buenos Aires, de uma cruzada com Benihim. E a cadeira, o banco ao meu lado estava vazio, e o Pio veio sentar ali para conversar um pouquinho durante o voo. Dentre muitas coisas que nós conversamos, uma frase me ficou, e que é visível. Aqui ele dizia assim para mim: eu vejo a igreja crescer. E olha que ele estava começando com o ministério. Eu vejo a igreja crescer. A visão, ela vem antes de ouvir o que Deus está falando. É impressionante quando você olha para Abrão e Deus está ministrando a vida dele, ele sai da sua tenda. E a primeira coisa que Abrão vê quando Deus ministra ele olha para aquelas estrelas e ele tem uma visão natural. E quando ele vê, Deus fala com ele a visão espiritual. Assim serão os teus filhos. A visão natural, ela vem primeiro e ela é intencional. E isso pode ser um breakthrough na sua vida, um romper na sua vida, se você entender que a quietude, ela é intencional, ela não acontece por acaso. E a visão, ela também é intencional. Eu preciso querer ver, então eu verei. Pedro, depois que ele entrou naquele terraço, ele viu um lençol descendo. E depois ele ouviu. João, quando ele estava na ilha de Patmos, ele teve experiências com Deus, ele viu a Cristo Jesus. E depois ele ouviu. A maneira de Deus se comunicar conosco é por meio de visão e dos sonhos. Ontem nós estávamos usufruindo da mensagem que o Papi trouxe, mencionando João 5. Quando Jesus fala: eu só faço o que eu vejo o meu Pai fazer. E Ele mostra para mim porque Ele me ama. E você é amado de Deus? Não, claro que sim. Deus ama a sua vida profundamente e abundantemente. Deus lhe quer tão bem e Ele quer lhe mostrar as coisas. Mas se eu e você não nos dispomos a olhar, nós não veremos. Muitas vezes achamos que a visão é algo que, como eu achava que era falar em línguas, eu demorei 6 meses para conseguir romper no falar em línguas.
Porque eu achava que o Espírito Santo vinha e eu começava a falar assim, sem querer. E a visão é assim, é intencional. Quando você quer ver, você verá, porque o seu Pai quer mostrar para você. Jesus, ele vivia sintonizado com seu Pai Celeste por meio da visão. E antes de fazer qualquer coisa, ele tinha a visão da ação do seu Pai. Nossa visão espiritual, ela precisa ter um foco. E esse foco, Hebreus nos ensina, no capítulo 12, que o nosso foco é na pessoa de Jesus. E o interessante é que quando você começa a ter visões, a visão principal é o Senhor Jesus. E o que o Espírito Santo quer construir em primeira linha na sua vida é a sua maturidade em Cristo Jesus. Ele quer que você se veja maduro em Cristo. Ele quer que você veja a maturidade, as características de Jesus e como Ele age. E a partir de então, você vai ter as suas experiências de ver a Deus. Eu conto muitas vezes quando falo sobre famílias e educação de filhos. Um dia eu estava nervoso com as minhas filhas. Eu repreendi elas severamente. Falei com elas muito firmes. Fiquei tão bravo, bati a porta e desci as escadas do meu sobrado. Não consegui descer tudo. Cheguei no meio, eu percebi aquela voz dizendo assim comigo: é assim que eu falo com você? Eu tive que voltar, né? E pedir perdão. Da maneira que eu fiz. Da maneira que eu tratei. A visão que o Senhor quer lhe dar é de um homem, de uma mulher madura em Cristo Jesus. E Ele sempre vai trabalhar e vai falar na sua identidade. Por isso que a palavra profética, ela tem essas 3 marcas do consolo. Tem as marcas da edificação, tem as marcas do encorajamento. E o Espírito Santo usa essas 3 marcas para falar e lhe ajudar a ver ao Senhor Jesus. Esses dias eu estava orando, eu recebi tarde da noite a notícia de que um membro da igreja estava na UTI. Como eu não podia fazer nada naquela situação, eu comecei a orar. E na minha oração, eu comecei a ver. Eu me vi ao lado da cama, aos pés da cama. E aí eu vi Jesus, segurando, do outro lado, na cabeceira, segurando a mão dela e acariciando a cabeça dela. E ele me dizia, como eu amo ela. A minha oração foi outra oração. De ficar pedindo, Senhor cura, Senhor cura. Sabia que a cura dela estava no amor de Deus para com a vida dela. No cuidado de Deus para com a vida. Eu sabia que ela estava bem, mas a oração ela foi distinta. O nosso coração tem a tendência de olhar para o problema e de fazer dos nossos problemas nossos ídolos. E você sabe, eu sei que ter ídolo não é muito bom, né? Quando eu oro e fico orando e olhando para o problema, ele se torna um ídolo, porque ele fica maior do que Deus. E quando eu olho para o Senhor Jesus, Ele é o Senhor da situação e Ele traz a solução. Então seja intencional, a visão ela é intencional. Ela não acontece sem o seu envolvimento, assim como é o falar em línguas. Como eu falei, depois que Abrão saiu da sua tenda, ele teve a visão natural. E depois ele teve a visão espiritual daquilo que Deus estava falando para ele. Jeremias, ele teve uma visão. Deus pergunta para ele, o que você está vendo, Jeremias? Ele disse, uma vara de amendoeira. Ele não inventou, ele falou aquilo que ele estava vendo. E Deus elogia ele dizendo, você viu bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Ele recebeu uma visão natural, e aí Deus lhe deu e entregou a visão espiritual sobre aquela ação. A sua imaginação, a sua capacidade de ver com os olhos do coração, estão a serviço do Espírito Santo. Então seja intencional, veja as coisas no Espírito, abra os olhos do seu coração com as suas orações, pedindo pelo Espírito de revelação, pelo Espírito de sabedoria, e abra os seus olhos espirituais, para que você veja como Ele vê a sua vida, as suas circunstâncias. Abacuque disse, eu quero ver o que Deus vai me falar, eu quero ver.
Eu declaro sobre a sua vida, a sua visão espiritual se abrindo, os olhos do seu coração vendo com nitidez, com clareza, aquilo que Deus tem separado para a sua vida nesse ano. E assim você vai entrando no ilimitado de Deus. Terceira marca, pensamentos espontâneos. Deus é espírito, como temos aprendido, pastor Pio. E Ele fala ao nosso espírito. E Ele fala por meio da intuição, por meio da comunhão, por meio da consciência, como nós aprendemos na FATEME. Se você ainda não fez a FATEME, tem a oportunidade de se inscrever e aprender essas coisas. E uma maneira simples de explicar para isso, comparando para a nossa alma, do falar de Deus, são os pensamentos espontâneos. Ou eu gosto de chamar dos pensamentos intuitivos que Deus lhe dá. Normalmente nós consideramos o falar e o ouvir quando uma pessoa fala audivelmente. Muitas vezes desejamos que Deus fale audivelmente, mas não é a característica diária sua e minha. Só se existe uma questão urgente que Deus vai falar em voz audível na sua vida. Normalmente Ele sempre está falando, mas Ele está falando no seu espírito. A grande maioria das vezes nas Escrituras, Deus fala então por meio de pensamentos espontâneos que Ele manifesta em nosso espírito. Ele fala de forma intuitiva, de espírito para espírito. Achei muito interessante estudando um pouquinho isso. Tem uma palavra no hebraico que é naba, que é traduzido como profetizar. Ela significa borbulhar. O profeta, quando ele percebe o mover de Deus, ele percebe um borbulhar dentro dele. Jesus falou sobre isso quando ele fala lá em João 7. Quando nós cremos nele, conforme as Escrituras dizem, do nosso interior surgirão rios de água viva. O que são esses rios? São pensamentos, são palavras que ele coloca dentro da sua vida, que são vida para aqueles que lhe ouvem com quem você está. Está aí na sua vida. Esses rios estão aí e o falar de Deus está aí na sua vida. E muitas vezes, quando esses pensamentos espontâneos vêm, as visões vêm, e se você não se der tempo e não se der o cuidado de escrever, parece que passa. A gente fica achando, não foi coisa da minha cabeça. Por isso, escrever é um ponto importantíssimo. As Escrituras que temos nas mãos são resultado de pessoas que viram e ouviram a Deus. Escrever é um exercício. Eu comecei escrevendo uma palavra que Deus me dizia. Depois comecei a escrever uma frase do que Deus me dizia. Depois continuei ouvindo e aprendi a escrever um parágrafo. Entendendo os pensamentos espontâneos que Deus ia dando durante o tempo de quietude, durante o tempo de ouvir e ver e ouvir Deus falando, começar a escrever o que Ele estava me mostrando. Quando nós olhamos para exemplos bíblicos, Moisés escreveu, Daniel escreveu, João escreveu o livro de Apocalipse. Se ficasse só na memória dele, nós não teríamos. Se as experiências deles não fossem escritas, nós não teríamos hoje as Sagradas Escrituras. O fluir dos pensamentos de Deus, eles precisam ser colocados no papel. Aquilo que Deus vem falando para você, é necessário separar e parar para escrever. E muitas vezes nós fazemos temos uma autossabotagem dizendo, eu não sei escrever. Eu não gosto de escrever. Mentira! Você tem essa habilidade dentro de você. E comece a escrever, uma palavra você pode escrever. Hoje, não sei escrever corretamente. Você tem até o texto lá no computador ou no seu telefone, que lhe ajuda a corrigir. Você vai aprendendo português, inclusive com ele ali, da maneira como está, onde que vão os acentos, aonde que vão as cedilhas. Nesse ponto, quando você pega o escrever, tem um ponto importante. Um princípio importante. Nas Escrituras se encontra muitas vezes assim, 2 ou 3 testemunhas. O texto diz assim lá em Mateus, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra se estabelece.
Quando ouvimos Deus falando conosco, escrevemos, eu preciso ter testemunhas, eu preciso ter a testemunha das Escrituras, como um parâmetro. Eu preciso colocar e submeter o que eu tenho ouvido ao meu cônjuge, ou ao meu pai, ou alguém da minha casa mais chegado. Eu preciso ter a testemunha do meu apacentador, do meu pastor, que lê e vai avaliar se é de Deus ou não é de Deus, vai confirmando. E à medida que você e eu, nós nos exercitamos em ouvir a Deus, e compartilhando com outros, nós vamos ficando cada vez mais hábeis nisso. Vamos crescendo cada vez mais. E eu quero te convidar a você ouvir a Deus e a ter o testemunho dos seus irmãos ao seu redor, para que as suas palavras, aquilo que você ouve, possa ser auditado, possa ser testado, haja discernimento. E o falar de Deus na minha vida, ela precisa de um auditar. Concluindo, queridos, todas as 4 chaves da comunicação, elas precisam ser usadas. Talvez não nessa ordem. O aquietar-se, talvez seja o primeiro, né? Às vezes Deus precisa nos chamar a atenção, mas o aquietar-se, depois olhar, começar a olhar no natural, e depois do natural, como eu disse, quando estava sentado naquela praia, olhando para a natureza, Deus começou a falar comigo. Comece a olhar, preste atenção. Às vezes, só olhar, ficar olhando para uma pessoa, olhando para a sua ovelha, você vai ver que Deus vai começar a falar com você a favor dela, e para abençoar a vida dela. Então olhe, preste atenção naquilo que Deus está falando com você. A palavra de Deus diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Você tem esse privilégio. Seja ligeiro para ouvi-lo. E eu declaro anulados os bloqueios das trevas que lhe impedem de ouvir, e as palavras malditas que você mesmo disse ou lhe disseram que você é incapaz de ouvir. Ei, você é capaz de ouvir a palavra de Deus dia a dia, toda hora, todo instante, cada necessidade. Só se aquiete e receba a palavra de Deus. Você vai ter experiências extraordinárias ouvindo a voz de Deus. Seja livre para se aquietar, ver, ouvir, escrever o que Deus te deu. Viva o ilimitado de Deus, ouvindo claramente o que o seu Pai Celeste tem reservado para você. Deus abençoe. Amém, queridos?